A paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo do Senhor fale conosco através da palavra. Que quem vos fala é a missionária Tatiana de Santa Efigênia de Minas, mais uma vez com a mensagem do Senhor para o nosso coração. Eu quero deixar um versículo da palavra que se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13, 14, 15. Vamos ler até o versículo 15, que diz assim: Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que dizeis, deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Amém? Palavra abençoada para o meu e para o seu coração. Nós devemos entender que nós somos dependentes de Deus, né? E ser dependente de Deus também envolve humildade, reconhecimento, reconhecendo sempre que as nossas capacidades têm limite, mas que com Deus esses limites são superados. É acreditar que mesmo quando os nossos planos falham, os planos de Deus são perfeitos. E é Ele que trabalha em nossas vidas. E Ele que trabalha em todas as coisas para o nosso bem. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor fala, no começo, no versículo 13, diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã faremos isto ou aquilo. Sabe, às vezes nós planejamos e não dá certo. Sabe por quê? Porque nós esquecemos de colocar primeiro a vontade de Deus. A reflexão que nós temos para este dia é que quando ele diz, ouçam agora, é a mesma coisa que ele quisesse dizer, preste atenção no que vocês estão dizendo. Algumas vezes nós dizemos coisas e não analisamos, né? Nós falamos sem refletir o que vamos dizer. Nós precisamos entender que nós só fazemos algo se o Senhor assim permitir. Nós só faremos aquilo se for da vontade de Deus, se Ele estiver no controle. Então a primeira coisa que nós temos que dizer é se for da vontade de Deus. É se Deus quiser, né? Porque se Ele não quiser, não tem nada feito. Se eu disser que vou fazer algo e se não for da vontade de Deus, nada resolve. Porque tudo tem que estar conforme o querer e a vontade do Senhor. Nós temos que deixar de querer colocar o futuro à frente e saber que Deus é quem planeja o nosso futuro. Precisamos aprender a viver o presente, a viver o agora, porque o agora está no nosso alcance. O futuro está nas mãos de Deus. É Ele que sabe, né, o nosso futuro. Tiago, ele nos ensina na passagem citada que todo o resultado do nosso planejamento quanto ao futuro dos nossos empreendimentos ou da nossa vida depende somente de Deus. Quem somos nós para definir o nosso futuro? Por isso que Tiago vai dizer no versículo 14 que nós somos como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Portanto, é imprevisível saber o futuro, porque somente o Senhor está no controle de tudo. Deus, ele está no controle do seu futuro. Então, submete-se ao Senhor. Submete-se à vontade de Deus, porque somente Ele tem o controle da sua vida. Somente Ele pode fazer com que o nosso planejamento alcance resultado conforme o que planejamos, de acordo com a vontade dEle. Não é de acordo com a minha vontade nem com a sua. É claro que quando o assunto é o futuro, a declaração certa é se Deus quiser. É isso que precisamos sair da nossa boca automaticamente, porque se for da vontade de Deus, vai acontecer.
Porque eu e você, nós não podemos saber o que está no futuro, mas o Senhor, Ele sabe do nosso futuro. Ele conhece o nosso futuro e Ele sabe o melhor que está por vir. Ele sabe também as lutas que você vai enfrentar no futuro. Ele sabe as bênçãos, as conquistas que você vai alcançar. Então, a partir de hoje, começa a dizer: se for da vontade de Deus e se Deus quiser, assim farei. Porque se não for da vontade dele, nada nós faremos. O nosso futuro pertence a Deus. Então será como o Senhor quiser. Amém? Que Deus abençoe. Fique com essa reflexão para o seu coração e sempre coloque Deus em primeiro lugar. Amém? Que Deus abençoe.